Olá, gente, tudo bom? Começando mais uma aula, começar a falar de indústria, né, que é um tema bastante importante, né, um tema sempre muito atual. Eu recomendo, antes de assistir essa aula, assistir o vídeo que a gente falou sobre fontes energéticas, que aí é uma base importante até a própria indústria, né? Não existe indústria sem energia. Então, essa aula, esse tipo de aula é uma relação bastante interessante, bastante importante. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é necessário a gente discutir o que a gente se trata como indústria, né? Que a gente está tratando. Porque, apesar de parecer bastante básico, bastante tranquilo a definição para muitas pessoas do que seria uma indústria, né? O modo mais básico que a gente pode falar de uma indústria é aquele ambiente ou aquele processo onde a gente transforma um recurso natural em um objeto útil, né? Então, a base de manufatura. Então, por exemplo, quando a gente tem a partir de um instrumento, um machadinho, um martelo, isso é uma industrialização. Não uma industrialização, perdão, mas uma indústria, onde você com manufatureiro, você transforma aí algum recurso natural, né, ou que a gente poderia chamar de objeto natural, que ele não tem uma função humana, uma função humana, né? Então, lógico, transformando de alguma maneira. Então, a gente pulindo uma madeira, a gente fazendo algum um machadinho. Então, com essa definição tão larga, a gente pode pegar a indústria desde a quase pré-história, né? Chegando até, por exemplo, talvez a idade da pedra polida e em diante. Mas é claro, o que nós vamos chamar de indústria, além dessa intuição, é o processo maquinofatureiro, onde a máquina, principalmente parte da máquina a vapor, o que a gente chama de revolução industrial, ela entra nesse processo. Então, é importante a gente delimitar, a gente definir certinho, por mais que pareça muito óbvio para muitas pessoas. Bom, dito isso, né, a gente delimitando o que é uma indústria e qual que é o período que a gente vai começar a estudar, né, então, ou seja, transformação de um objeto natural em objeto útil e também a questão da maquinofatureiro, né, que tem um pressuposto de uma transformação social e geográfica, a gente tem uns pressupostos. Quais são os fatores importantes para a existência de uma indústria, como nós estamos pensando aqui? A questão da matéria-prima, né? Matéria-prima é um recurso importante, né? Fontes de energia, né? Então, a fonte de energia é essencial, seja uma fonte mais precarizada, digamos assim, mais primitiva ou mais moderna, mas é importante uma fonte de energia. Um mercado consumidor, quem vai consumir aquele produto, aquela mercadoria, uma infraestrutura de transporte para circular aquele produto, a comunicação que também está com o transporte, né? Então, os meios de transporte também são vistos como meios de comunicação, mas claro que a gente está pensando também cabos de fibra ótica, internet, telefone, celular, né? Telégrafo, pensando mais antigamente, né? Parte do século XIX. Incentivo fiscal, então, parte através de uma política que pode ser através de um governo, um incentivo de crédito, investimento em tecnologia, educação técnica ou superior. Então, são condicionantes, lógico que uns acabam sendo mais importantes do outro, dependendo do lugar, do momento histórico, mas são elementos essenciais para um processo que a gente está falando de industrialização, que é esse incentivo a se industrializar, certo? Então, são elementos essenciais para a existência de uma indústria em uma determinada região. É claro que quando nós falamos de indústria, depende muito do ramo, depende do setor, a gente não vai aprofundar tanto nisso, porque senão a aula ficaria muito grande, né? Ficaria com horas e horas, e a ideia é a gente falar um panorama geral, né? O recursos, os elementos básicos para conseguir fazer uma prova de vestibular, mas é claro que dependente do setor, é necessário ficar mais próximo da matéria-prima. Depende do setor, não é tão necessário assim. Então, depende muito do setor, da forma tecnológica, do ambiente, das conexões em relação a essa região com o mundo. Então, isso é muito, bastante importante. Então, esses elementos são bons de serem destacados. Bom, então, a partir daí, a gente vai falar mais de uma classificação, tipos de indústria, né? Quando nós falamos que um país é minimamente industrializado, ele tem que ter
essas indústrias. Então, esses ramos de produção, porque geram o que os economistas chamam de cadeia produtiva, que aonde um elemento que ele é ser produzido, um celular, um livro, né, ele precisa de alguns elementos de indústrias diferentes se conectando entre si, formando uma rede, né, vendendo produtos entre si para conseguir fabricar. Então, nós, de maneira bem generalista, costumamos falar que um país minimamente industrializado é que ele tem esses tipos de indústrias no mesmo país, né? Então vamos lá. Então, primeiro, a gente tem a indústria de base, que é a indústria elementar para qualquer país industrializado. Então, essa indústria de base seria o alicerce, a base das outras indústrias, né? A gente pode dividir ela em duas características. A indústria extrativista, né? Que também em alguns das definições é chamada também indústria de base, que é a indústria madeireira, indústria de mineração, de carvão, de petróleo, que vão abastecer com energia outros tipos de indústria. E também indústria de equipamentos, né? Siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímica, né? Então, são as chamadas indústrias de base, que elas vão fabricar ligas de aço, ligas de chapas de ferro, vão abastecer com produtos energéticos, um pouco petróleo e carvão, como nós falamos, né? Ou matéria-prima extraída da natureza, como indústria madeireira. Então, são essas chamadas indústrias de base, né? E suas divisões de equipamentos e extrativista. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, da Serra dos Carajás, onde tem a mineração, e esse complexo ele forma a chamada indústria de base, né? Mas também é mais conhecida, é claro, a indústria de metalúrgicas, siderúrgicas, em que tratam esse material, essas rochas, esses minerais, separam as impurezas e vão fazendo as ligas básicas, chapas de cobre, lítio, ferro, aço, chumbo, para abastecer aí outras indústrias dos mais diferentes mercadorias e produtos, né? Então, por isso que a gente chama de esse alicerce, essa base. Então, ela é essencial. A segunda tipo de indústria, né, essa indústria também, e aí é uma coisa importante também, que o nível tecnológico ele vai aumentando, que são indústrias de bens de capital ou indústrias intermediárias, que são basicamente indústrias de fabricação de máquinas, né, de bens e equipamentos. Então, quando a gente está pensando numa indústria de refrigerantes, tem que ter uma máquina que molda, que fabrica as garrafas. Então, você tem essa máquina que é produzida por uma indústria, que é uma indústria de bens de capital, que vai produzir mercadorias, que é um capital, né? Um capital do empresário, do industrial, do capitalista. Se a gente tem pensa numa gráfica, uma fábrica de livros, uma fábrica de revistas, você tem que ter aquela gráfica, aquela impressora, né? Geralmente é muito grande, vários componentes, que ela também é produzida por uma indústria específica, né? Então, isso são exemplos de indústria de bens de capital, ou indústrias intermediárias. Bom, e por fim, a gente tem indústria de bens de consumo, que aí essas indústrias têm a competência de fabricar de bens de consumo que vão ser diretamente ofertados para o consumidor final, né? Que é a população que vai comprar esses produtos no mercado. Então, a gente tem os bens não duráveis, a gente pode classificar isso pela durabilidade dele, como alimentos, bebidas, remédios, que são bens que na prática, né, eles vão ser descartados a partir da sua utilização, então um alimento não tem como você reutilizar aquele produto, né? Um alimento pré-fabricado, fabricado de enlatados ou de ervilhas, milho, ou de algum produto manufaturado com bebidas, como refrigerante, cerveja, né? E remédios que são amplamente utilizados. Aí vai ter os semiduráveis, que tem uma duração intermediária, que ele pode ser usado durante um tempo, só que depois ele passa a ser descartado depois da utilização excessiva, né, como vestuário e calçados. Então, roupas, calças, tênis, né, sapatos, que são chamados de indústrias de bens de semiduráveis. E a indústria de bens duráveis, né, que por fim a gente pressupõe que tem uma duração um pouco maior, né, que já durou muito mais. Mas hoje tem uma duração menor, é claro, pela lógica da indústria hoje, que é muito diferente da lógica da indústria no século XX, né? Nós estamos falando em 2020,
mas mesmo assim ela tem uma durabilidade um pouco maior, que são de móveis, eletrodomésticos, então celulares, computadores, micro-ondas, né, e os eletroeletrônicos, né, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, né, fomos junto aí. Então, aqui é a divisão, né, dessa indústria, indústria de base, indústria de bens de capital intermediário e, por fim, indústria de bens de consumo, indústria leve. Então, quando a gente pensa um país que possa se chamar de industrializado, ele tem que ter essas três partes da indústria, né? Então, a indústria que vai retirar as matérias-primas da natureza, que vai pré-moldar os objetos, a indústria que vai fabricar as máquinas, que, por fim, vai ser utilizada na indústria final que vai ser vendida essas mercadorias feitinhas aí para os consumidores, né? Livros, celulares, notebook, televisões e por aí vai, tá? Bom, então vamos falar um pouco do apanhado histórico. Como a gente está falando de uma indústria muito específica, é necessário a gente ter essa relação, mas é importante. Como nós estamos numa aula de geografia e numa aula de história, é claro que eu vou remeter muito rapidamente à questão histórica, só que eu vou estar mais preocupado com as transformações geográficas e sociais desses ambientes. Então, quando a gente fala da revolução industrial, né, a gente está basicamente falando de uma revolução na indústria inglesa, né, que acontece a partir do século XVIII, que ela vai acontecer no setor têxtil, e aonde a gente tem a máquina a vapor, a utilização do carvão mineral, revolucionando esse setor. É claro que a gente tem que pensar que ela foi muito lenta, mesmo a partir de 1860, que se define como um grande marco da Revolução Industrial, ela vai acontecer de uma maneira bastante vagarosa, ainda na base da manufatura, só que paulatinamente a manufatura, a produção manual dos teares, e uma grande parte da produção ser no campo, ela vai sendo concentrada aos poucos nas cidades, e a gente vai tendo vários processos que vão definir essas transformações, né? Sociais, econômicos, tecnológicos, políticos, né? Então a gente tem que ter em vista que isso vai acontecendo lentamente e ele vai alcançando toda a Inglaterra, todo o Reino Unido, a Europa e depois o mundo, né? Influenciando de maneira direta ou indireta. Uma coisa importante também que a gente está falando assim, o fim do feudalismo e o processo de migração em massa, de êxodo rural das pessoas saindo do campo, né, o aumento dos cercamentos nas áreas rurais e a cidade aumentando, ficando abarrotada de pessoas, né, então aumento do comércio também, do mercado, então aí é uma expansão do capitalismo maduro, digamos assim, a formação do trabalhador assalariado nesse processo, então todas as características sociais nós temos que levar em conta, porque não basta apenas a gente falar que é um processo tecnológico, não, é uma transformação social, política, das mentalidades, né, geográfica, né, então a expansão das áreas urbanas, né, as cidades inglesas vão ter uma expansão tanto de tamanho extremamente rápido, né, Londres, Liverpool, entre outras cidades, vão ser muito importantes neste processo. Vamos aqui mais algumas imagens. E aí a gente pula para a chamada segunda revolução industrial, que é a revolução do século XIX e século XVIII. Porque por mais que a revolução industrial, como nós vimos, foi uma indústria onde a maquinofatura começa a engatinhar, na segunda revolução industrial a gente tem aquela indústria de grandes máquinas, né? As ferrovias se expandindo pelo mundo, as fábricas que eram pequenininhas, pequenos complexos, passam a ser complexos gigantescos, enormes, né, que aí vai agregando, vai empregando uma quantidade massiva de trabalhadores. Então a gente tem uma transformação tecnológica, social, política muito grande, né? E não é mais só apenas a Inglaterra que ela faz parte desse processo, mas tem outros países também, a Alemanha, mesmo antes da unificação, as províncias,
alemãs também têm essa característica. A Itália também, antes da unificação no norte, vai tendo esse ponto, mas a França, o Japão vai passar por esse processo também, e sobretudo os Estados Unidos, que vão começando aí no final da segunda revolução industrial, começar a liderar a característica das inovações aí, industriais, né? Então a gente tem essa grande diferença. Um diferencial essencial também é a fonte energética. Se o carvão mineral era muito utilizado, e ainda é, né, ainda principalmente para os trens, para as máquinas a vapor, a eletricidade e o petróleo, eles passam a imperar também, né? Então, essas grandes inovações e invenções são importantíssimas. E a ferrovia é um grande marco da indústria, né? Porque a vitória, a descoberta do ferro, a manipulação do ferro mais eficaz, a descoberta do aço, né, que é grande inovação, que a gente vai ter uma diferença geográfica no mundo, isso das grandes metrópoles, porque o aço, ele possibilitou a gente construir prédios gigantescos como a gente tem nos dias de hoje. Então, é uma grande transformação, uma grande inovação no ramo da geografia histórica, que a gente vai acompanhando esse processo de transformação, né? E é claro, as cidades também vão ganhando o ônus disso, né? As grandes fábricas, grandes chaminés, vai deixando a cidade com um aspecto muito feio, né? E isso vai ter uma expressão até artística, né? É, que é até um pouco anterior a esse processo, mesmo na primeira revolução industrial, até a segunda revolução industrial, alguns membros da própria burguesia, né, movimentos literários do romantismo, principalmente na fase mais pessimista, ele vai começar a relembrar até com uma saudade, com uma nostalgia a área do campo, porque as cidades, né, o Londres, Berlim, vão ser cidades muito grandes, onde a violência ela vai aumentar muito, o lixo nas grandes vielas, nos rios, o Tâmisa, ele vai ser infinitamente pior que o Tietê, né? Então, a cidade ela vai sendo constituída sem nenhum planejamento, né? Cortiço sendo criado nesses países. É claro que isso vai mudar muito depois, mas né, a Revolução Industrial tem essa outra faceta de gerar uma acumulação muito grande também de riqueza, por um lado, na mão de poucas pessoas, mas uma miséria muito grande do trabalhador operário, que se chegou até a cogitar, né, principalmente para os defensores aqui no Brasil, da escravatura, que os escravos aqui no Brasil viviam de maneira muito melhor do que os operários ingleses, né? Lógico, quando a gente pensa lá no final do século XIX, quando está começando esse processo está avançando esse processo na Inglaterra, na Europa. É claro que isso é um grande absurdo, mas a gente não pode pensar também que a vida do operariado europeu era fácil, muito pelo contrário, crianças, mulheres, adultos trabalham em condições insalubres, sem nenhum direito trabalhista, férias, salários totalmente indecentes, né, mesmo para a época, então as condições bastante ruins. Então, se a indústria, se o capitalismo industrial como a gente conhece, que é o avançado, ele constitui uma grande riqueza, um grande avanço de produção de alimentos, tanto na Europa quanto no mundo, em sentido industrializados. A outra faceta é também concentrar muito a pobreza e a miséria, né? E também a concentração de terras no campo acabou auxiliando isso. E são esses fatores importantíssimos, né? Essa relação campo-cidade e o cenário geográfico foi se alterando bastante. Bom, quando a gente chega no século XX, né, tem um elemento bastante importante na indústria, que aí que vai dar o grande salto dos Estados Unidos e também o Japão, eles vão ter uma característica muito forte, principalmente no começo do século XX, o Fordismo vai ser um ponto alto da chamada segunda revolução industrial, e o toyotismo para a segunda também relacionado com a terceira, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o Fordismo, a gente tem uma tendência daquela linha de produção, a produção homogênea, há uma função repetitiva dos operários fazendo sempre a mesma função em cada parte da etapa, né, grandes estoques, e o país de origem é os Estados Unidos, aonde você tem muitos recursos, muita matéria-prima, muita mão de obra, né? Mas é claro que a tentativa de acumular muito mais capital, muito mais dinheiro, fez com que outros países não adotassem esse ritmo. Por exemplo, o Japão. Se o Japão adotasse o Fordismo, como ele é,
como ele nasce nos Estados Unidos, na Ford, na GM, na Chrysler, no começo do século XX, ele teria quebrado, não teria ido para frente. Porque o Japão, quando estava se industrializando a partir dos anos 50, né, que vai surgir a indústria moderna, digamos assim, do japonesa, com apoio muito forte internacional, inclusive do próprio Estados Unidos, ela vai se dar através de uma produção diversificada. Então, o operário, ao invés de montar uma única peça, né, que nem no filme do Chaplin, o filme do Chaplin em tempos modernos sempre vai ser o filme clássico do Fordismo, né, a crítica ao Fordismo, ao capitalismo industrial, né, principalmente no começo do século XX, ele não vai fazer mais apenas uma função, ele vai fazer várias funções. A gente agora vai ter equipes de produção, que é uma coisa até muito comum nos dias de hoje, né? Então, o cara não vai apenas apertar parafuso. O cara coloca o pneu, coloca o estofamento, faz a pintura do carro. Então, você tem as equipes de trabalho, né? Então, a ideia do funcionário polivalente. Então, tem múltiplas funções. Aí você economiza pessoal, né? Então, menos empregados, e também tem uma tendência de produzir menos carros e já uma pronta entrega, que a gente chama de just in time, né? Então, ou seja, a produção já para vender essas mercadorias, vender esses produtos, etc. E a geografia do Japão, ela indica muito isso. Não tem muitos metais, não tem fontes de petróleo, gás, né, adequadas para essa produção. Então, tudo que os Estados Unidos tinha. Então, se eles seguissem essa lógica fordista, né, eles acabariam se quebrando. Então, a gente tem que pensar também que a indústria, além da tecnologia, ela comporta uma lógica administrativa, organizacional muito diferente. Então, quando a gente vê essa segunda revolução, aí já quase partindo para a terceira, essa característica aí de uma mudança estrutural muito significativa. Então, aqui a gente tem o Chaplin, né, que sempre é um filme muito atual, né, porque por mais que a indústria fordista ela diminuiu a sua lógica, ela existe no mundo ainda, e é sempre importante a gente tá buscando, né, para aprender mais em relação a esses pontos. E lembrando, né, que no YouTube mesmo você tem esses filmes já é domínio público, então é facilmente encontrar toda a cinematografia do Charlie Chaplin. Então a gente tem aqui o Fordismo, né, aqui em cima, e aqui embaixo, né, nessa imagem de baixo, a lógica aí toyotista, né? Então, duas marcas de empresas de carros tiveram grandes inovações industriais que foram copiadas para outras indústrias, que não tem nada a ver com a produção de carros. Então, por isso que a gente fala muito disso, dessas formas organizativas, produtivas, muito nas aulas. Aí nós temos a terceira revolução industrial, né, que é chamada indústria leve, que ela leva em conta os componentes tecnológicos, inclusive a robótica, a informática, né, os softwares, os hardwares, então, aplicativos. Então, essa indústria, ela é muito mais recente, ela vem a partir dos anos 50, né? A Toyotista, ela está em parte já empregando essa lógica, né? Porque a robótica, ela está muito empregada também na produção de componentes, de chapas. Então, é uma coisa assim que tem sido bastante importante nos últimos tempos, né? Então, quando a gente pega indústrias como a Intel, a Microsoft, o iPhone, né, a Apple, então elas em parte, né, estão nessa transição da segunda para a terceira revolução industrial, né? Então, onde a gente tem essa alta tecnologia, esses componentes extremamente aperfeiçoados que são comuns nos dias de hoje. Bom, por fim, aí a gente tem mais uma discussão, mais uma tendência do que um fato acontecendo, apesar que temos alguns indícios no mundo, que é a chamada quarta revolução industrial, por isso que é interrogação, né? Então, eu vou falar muito mais como uma tendência do que uma coisa que é existência de fato, que seriam a ideia, pensando que a inteligência artificial chegasse num nível onde nós teríamos indústrias totalmente inteligentes que sabiam operar praticamente sozinhas, sem um gerente, sem um administrador, aonde elas conseguiriam operar quase sem nenhum funcionário. Há alguns casos que não chegam a ser isso, é claro, né? Isso aí já é uma coisa quase ficção científica, mas chegam bem próximo a uma tendência, algumas empresas italianas, né?
no norte da Itália, que região de Turim, por exemplo, que tem uma tendência, talvez no futuro, isso ser uma coisa importante. E a nanotecnologia, né, onde a inteligência artificial, ela consegue, a partir das suas próprias concepções, ela saber operar sem ter o controle por trás. Então, essa seria a chamada quarta revolução industrial, a revolução industrial 4.0, que se chama muitas vezes, mas aí a gente vai ver uma tendência para os próximos anos. Então, pode ser que daqui a pouco esse vídeo esteja muito desatualizado, que seja uma realidade, mas por enquanto, né, é uma discussão, uma tendência bastante interessante de ser discutida para o bem ou para o mal, né? Pensando aí os grandes filmes de ficção científica que trazem uma imaginação bastante interessante para a gente. Bom, então fechando esse ponto, né, então a gente falando do que é uma indústria, o que a indústria necessita, né, a gente viu na história como a indústria mudou, então esse panorama histórico, é claro, a gente pensando também em geografia do mundo, que hoje uma indústria, ela, por exemplo, uma indústria de carros, como a Toyotista, ela tem fábricas espalhadas no mundo inteiro, por conta da facilitação dos meios de transporte. E é claro, tem indústrias mais regionais, né, mais locais, fábricas de refrigerante que operam de maneira mais tradicional. Isso depende muito do ramo, do setor, do ambiente, da geografia, mas a gente vê uma mudança, uma tendência muito interessante a partir desse processo. E agora, para fechar essa aula, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a indústria no Brasil. Que tendência a gente pode falar, que mudanças e que características tem a indústria brasileira, né? Então, de maneira geral, antes de qualquer coisa, a gente pode falar que hoje a indústria brasileira é muito diversa, né? Então, tem muitas características. Mas eu queria começar um pouquinho com o processo histórico. Então, quando a gente pega o período de 1500 para 1930, a gente tem um período que chama antes da Revolução Tardia, que era um período não que existia industrialização, mas a gente pode falar de indústria, mas o termo mais largo do termo, que foi no nosso comecinho da aula, que é uma transformação de um objeto natural para um objeto, uma mercadoria útil. Então a gente vê que a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, ou a produção de café, ela nos seus primórdios tinha um processo muito mais manufatureiro e um processo de produção de energia muito rudimentar, que é a partir do gado, a partir de cavalos, que eles giravam rodas e faziam a produção aqui da cana e transformada em melaço, em açúcar, em cachaça e outras mercadorias, né? Mão de obra escravizada, né? E além de outros elementos. Então, é claro que a gente não dá para se falar que não existia indústria antes da década de 30. Se existia, mas era uma indústria muito à base manufatureira, e era uma indústria em que a sua utilização energética era através das águas ou através do gado, né, ou de força animal, que girava máquinas, né, para a gente hoje mais primitivas, digamos assim, e você tinha esses processos, você tinha alguns casos de metalúrgicas no Brasil, que se tinha o período do ouro, mas são coisas que a gente não vai levar tanto em conta, muito ao pé da letra, né? Então, nosso objetivo é a discussão da indústria moderna, digamos assim, a maquinofatureira, principalmente a utilização da energia pós-energia carvão, né? Pensando a parte da lógica mundial, que é a Revolução Industrial. Então, a partir de 30, anos 50, a gente chama da Revolução Tardia, porque o Brasil, é claro, comparado com os países da Europa, essa revolução industrial moderna, digamos assim, ela chegou tardiamente, muito por conta, a partir do governo do Vargas, que fez uma transformação histórica, social, política, cultural importante, né? É nesse período que a gente começa uma urbanização muito, muito forte no Brasil. A gente começa a ter uma mudanças estruturais, com construção de rodovias, em grande parte do país, vai se deixando de lado algumas ferrovias no período do café, e esse capital cafeeiro, uma parte dele vai sendo convertido para a constituição de indústrias. Então, assim, não dá para se falar que não existia indústria nesse período. É uma discussão muito forte na academia, e é um relativo consenso que existiam grandes indústrias antes dessa revolução tardia. E não quer dizer necessariamente que muitos fazendeiros deixaram de ser fazendeiros para se transformar em industriais.
mas há uma tendência de se pensar, principalmente pensando no vestibular, pensando no ensino básico, no ensino médio, que uma grande parte dos cafeicultores, por conta da crise do café dos anos 30, né, que ela é baseada naquela crise de 29 nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era um grande comprador de café, e os Estados Unidos quebrando, os cafeicultores também quebraram, e então eles utilizaram os seus capitais para construção, instituição de algumas indústrias nacionalmente, né? Então por isso que o Sudeste acabou sendo mais bem sucedido, porque você tinha uma infraestrutura de ferrovias, você tinha áreas portuárias, você tinha uma mão de obra que veio da Europa para o café e foi sendo convertida com o passar do tempo, né? Uma produção industrial muito interessante, né? Na atual região metropolitana de Osasco, né? Atual São Bernardo, Santo André, a própria São Paulo, né? Então, no começo do século passado, a gente já tinha alguma industrialização nascente, mas ela avançou muito a partir dos anos 30 até os anos 50, por conta desses fatores históricos, né? E o governo Vargas, ele incentivou isso, né? Com a substituição de importações, ao invés de importar mercadorias, o governo auxiliou uma parte dos industriais a importar máquinas para constituir aqui em território nacional algumas indústrias. Então, o Brasil começou a alavancar na produção industrial e também começou a exportar com os semi-manufaturados ou manufaturados para o mercado externo, né? E isso teve uma expansão muito grande a partir do governo JK, por mais que o JK também ele abriu as portas do Brasil, como se diz muito bem, né, para as indústrias multinacionais. E isso pode ter um grande fator que viabilizou a constituição de indústrias nacionais de automobilística, por exemplo. Apesar que a gente tem um caso, outro aqui na história de tentativa, mas nunca se chegou a tal de construir marcas nacionais, né? Mas independente da discussão, você tem uma expansão rodoviária, uma constituição de meios energéticos, como hidrelétricas, né, e outras fontes de energia, para abastecer essas indústrias, né? Então, isso foi muito forte e também isso deu uma continuidade, mesmo com a mudança do perfil político democrático, que era típico ao segundo governo Vargas, digamos assim, o período democrático de Vargas, o período de JK, né, e chegando o período da ditadura militar, apesar que a mudança política deu uma continuidade, né, na política econômica. Então, deu um avanço principalmente no investimento de produção energética, para sustentar o avanço industrial do país. Então, principalmente o governo Geisel, né, e outros governos militares constituíram a construção de hidrelétricas, usinas nucleares, né, áreas de produção, né, incentivos, siderúrgicas, né, a própria Embraer, que é uma indústria de aviação nacional, ela foi começar a ser girada no período militar e se constituiu uma grande empresa, né? Então, teve um avanço muito grande, apesar do perfil político brasileiro nesse período aí, digamos aí. Nós temos aí os anos 80, os anos 90, período bastante complicado, né? Principalmente até o governo Collor, o governo Fernando Henrique, primeiro governo, segundo governo Fernando Henrique, quando a gente teve um processo de desindustrialização muito massivo, né, um processo bastante complicado para o Brasil, em que o peso da indústria diminuiu bastante depois da crise dos anos 80, e também uma competição muito agressiva do mercado externo, né, por parte também de algumas políticas para algumas pessoas equivocadas por parte do governo que auxiliaram a desindustrialização, né? Então, a privatização em massa de muitas empresas estatais nesse momento. E a gente tem uma característica da guerra fiscal, né? Que é a competição de regiões, de estados, para atrair cada vez mais multinacionais, oferecendo cada vez mais incentivos, menos impostos, né, para que empresas consigam instalar. Então, essa é uma tendência muito forte nos anos 90 e também parte dos anos 2000, né? Então, apesar de a partir de 2004, 2005, no governo Lula, a gente tem uma tendência de mudança
não foi uma mudança tão significativa para frear a desindustrialização do país. Bom, gente, agora pensando geograficamente, deixando um pouco mais a história brasileira de lado, aonde nós temos aí as principais regiões industriais brasileiras, né? A gente pode pensar que região sudeste, principalmente, né? Indústrias de alta tecnologia, bens de consumos duráveis, não duráveis também, semiduráveis, desde fabricação de avião, de motores, de carros, de alimentos. E aqui a região do sul e do sudeste mais tem uma tendência maior fabricação de alimentos, fabricação de calçados e roupas. Né? Então, no sul até que se constituiu algumas indústrias nacionais, por exemplo, a Hering, que é uma indústria da região do sul do Brasil, né? Ou indústrias alimentícias, como a Sadia, né? A Seara, a Aurora, que são aí grandes frigoríficos das áreas alimentícias brasileiras, né? Que são comuns no sul. É claro que também tem empresas automobilísticas, como na Bahia, né? Ou empresas petroleiras, também a Bahia acaba sendo um bom exemplo, mas a tendência geral é o Sudeste concentrar a produção industrial tecnológica da área de informática, de robótica, quer dizer, de robótica não, é muito pouco que tem, né? Mas de aviação, de aeronaves, né? A própria Embraer fica aqui em São Paulo, de automóveis, e a gente tem o Nordeste e o Sul com essa tendência de produção de produtos semiduráveis e não duráveis, né? Como remédios, alimentos, bebidas e calçados e roupas. Então a gente tem meio essa forma, então essas três áreas. Essa região mais próxima do litoral do agreste nordestino, tem a região do sudeste, que é uma região mais desenvolvida, mais rica, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas principalmente Minas Gerais e São Paulo. E a gente tem o sul também, que é uma outra área industrial bastante interessante. Tirando isso, a gente tem a Zona Franca de Manaus, que é uma tentativa de industrializar o norte do país, só que teve alguns erros e alguns equívocos, que ela ficou muito concentrada próximo do município de Manaus, não conseguiu desenvolver a região de fato, como era a ideia original, mas acaba sendo uma grande exceção do resto do país. Então, a gente tem uma industrialização ainda muito litorânea, muito próximo aos estados, regiões no litoral do país. Bom, então essa tendência da industrialização brasileira. Bom, gente, então era isso que eu queria falar com vocês sobre a industrialização do mundo, as características gerais da indústria, e a gente discutindo um pouco esse papel, porque hoje a indústria ela é muito importante, é na indústria que se paga os melhores salários, em média ainda, e não dá para se pensar em desenvolvimento de um país, de uma nação, sem ter uma mínima industrialização. Então, ela é uma fonte de discussão muito importante atualmente, principalmente quando a gente analisa o caso chinês, que é um caso típico da industrialização, que conseguiu aí tirar, nos últimos 15, 20 anos, cerca de 300 a 400 milhões de chineses da linha da miséria. Tá bom, gente? Ficamos por aqui, né? Até a próxima aula. Tchau, tchau. E tenha uma boa vida. Até mais.